Olá, queridos e queridas estudantes. Nós vamos falar hoje sobre alguns temas. E o primeiro tema que nós vamos falar é sobre o subdesenvolvimento. O que é isso? Eu sei que já é, na verdade, um tema recorrente, mas nós precisamos estar sempre analisando, porque ele faz parte do nosso contexto. O nosso país é um país considerado emergente, mas que tem inúmeras características do subdesenvolvimento. O subdesenvolvimento refere-se às condições sociais e econômicas de um país, de uma região, que possuem baixo desenvolvimento tecnológico, economia atrasada e explorada por capital estrangeiro, recurso natural explorado indiscriminadamente, baixa escolarização, oferta deficiente dos serviços de saúde, entre outras características que interferem na vida das pessoas e provoca dependência das nações. Sobre a expressão subdesenvolvimento, refere-se a um termo que compreende países com limitado desenvolvimento econômico e social, que possuem elevado nível de desigualdades sociais, bem como de pobreza e de miséria. Numericamente, analisando o espaço geográfico mundial atual, temos no mundo atualmente mais países considerados subdesenvolvidos do que desenvolvidos. A expressão subdesenvolvimento ou países subdesenvolvidos vem para substituir a expressão terceiro mundo, uma vez que, durante o contexto da Guerra Fria, o mundo era dividido em três mundos. O primeiro mundo, que seriam os países desenvolvidos capitalistas, o segundo mundo, que seriam os países desenvolvidos socialistas, e o terceiro mundo, que seriam os países subdesenvolvidos. Nós temos uma frase muito interessante de um grande escritor que diz assim: o subdesenvolvimento é um processo histórico autônomo. Não é uma etapa pela qual passaram as economias que já alcançaram um grau superior de desenvolvimento. É uma forma perversa de crescimento. Quando nós falamos isso, nós estamos dizendo que nenhum país nasceu subdesenvolvido. Que todos os países hoje do mundo que são subdesenvolvidos, e eles estão, na sua grande maioria, na América Latina, no continente africano e no continente asiático, eles tornaram-se subdesenvolvidos por conta de serem explorados economicamente, desde o seu surgimento até a sua independência política. Isso foi, de certa forma, um massacre. O Brasil viveu isso durante os 322 anos de colonialismo português. E assim aconteceu com os países africanos e vários países asiáticos, com o imperialismo. Então, quando ele diz que o subdesenvolvimento é uma forma perversa de crescimento, é que esses países, eles crescem muito lentamente. E a forma como eles crescem em uma ou outra área nunca os deixarão chegar ao nível de desenvolvimento. A origem do termo subdesenvolvimento, ela remota ao início do capitalismo, período em que esses países foram explorados pelas metrópoles europeias. Mas só durante o período da Guerra Fria houve essa divisão entre primeiro mundo, países capitalistas desenvolvidos, segundo mundo, países socialistas desenvolvidos e terceiro mundo, países subdesenvolvidos. Para dizermos se um determinado país é subdesenvolvido ou não, são considerados alguns critérios específicos, como o índice
de Desenvolvimento Humano, ou IDH, a dependência econômica e tecnológica de outros países, os elevados índices de pobreza e miséria, que são bem pertinentes e bem presentes nesses países, independente que ele esteja na América Latina, que ele esteja na África ou que ele esteja na Ásia. Os registros de amplas desigualdades sociais, isso é perceptível, não é? A grande minoria rica detém o capital, enquanto a grande maioria pobre fica à mercê das migalhas desse grande capital. Esses países também eles têm uma dívida externa e uma balança comercial desfavorável. Dívida externa por quê? Porque, na verdade, eles sempre recorrem a países desenvolvidos para tomarem dinheiro emprestado. Isto faz com que a sua balança comercial, que é o nível de importação e exportação, seja sempre desfavorável, uma vez que eles têm como característica principal o setor primário. Os países subdesenvolvidos, eles geralmente têm a economia baseada no setor primário. E isto, no mercado internacional, é desfavorável. Por quê? Porque os produtos primários, as commodities, que são aquelas ligadas à agricultura, pecuária, extrativismo, elas têm um valor muito menor do que os produtos industrializados e a tecnologia, que na verdade vem dos países subdesenvolvidos. Então, esses países, na sua maioria, são dependentes de produtos primários, que é a base da sua economia, de forma que seu grau de industrialização ele é muito baixo. Quando nós falamos de subdesenvolvidos, nós precisamos compreender que existe um grupo especial dentro dessa realidade, que são aqueles países chamados de emergentes. Porque os países emergentes, eles não deixaram, na verdade, de apresentar características graves do subdesenvolvimento. O que aconteceu é que esses países, eles apresentaram economias mais dinâmicas em relação às demais. Cresceram muito economicamente, apresentou um relativo crescimento social, que deu uma melhoria na qualidade de vida, e isto dá uma falsa ideia de que esses países emergentes, eles saíram do subdesenvolvimento. Mas isso não é verdade. Eles continuam com grandes características do subdesenvolvimento. Porém, com economias que cresceram muito, mas não resolveram seus problemas sociais. Então, na verdade, nós precisamos perceber que países como a China e o Brasil, que estão entre as maiores economias do mundo, são emergentes, mas ainda são considerados, para o mundo desenvolvido, países subdesenvolvidos. Porque apresenta grande, imensa característica. E dentro desses países, nós temos, na verdade, dois grupos. O BRICS, que é formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e o MIST, que é formado pelo México, Indonésia, Coreia do Sul e Turquia. Esses são os dois grupos de países emergentes que mais se destacam na atualidade. E dentro desses países emergentes subdesenvolvidos, porque ainda apresentam todas as características de subdesenvolvimento, nós temos a China como a segunda economia mundial, perdendo apenas para os Estados Unidos. Mas, no seu contexto, ainda apresentam características de países subdesenvolvidos. O termo subdesenvolvimento, ele ganhou uma força ainda maior dentro da nova ordem mundial, que é este momento que nós vivemos agora. Esta nova ordem mundial, ela vai se dar com o fim da Guerra Fria, a partir da década de 90 do século XX, a última década do século XX. Terminou a Guerra Fria, os Estados Unidos saíram considerado o grande vencedor
desta economia, e aí surge uma nova ordem mundial que tem vários significados. Se a antiga ordem ela era bipolar durante a Guerra Fria, formada pelos Estados Unidos e a União Soviética, esta nova ordem mundial ela tem várias significações. Por exemplo, ela é considerada como uma ordem multipolar, e esse critério é econômico. E aí, dentro dessa ordem multipolar, nós teríamos 4 polos de poder, hierarquicamente, por ordem. Estados Unidos, a Alemanha, dentro da União Europeia, o Japão e a China, no continente asiático. Dentro desses 4 polos, a China é a única que é considerada emergente, mas com grandes características de subdesenvolvimento. Nós podemos dizer também que esta nova ordem ela é unimonopolarizada. E aí nós teríamos um único polo de poder, que é, na verdade, os Estados Unidos. E este critério seria o critério bélico militar. Por quê? Os Estados Unidos têm o maior e mais preparado exército do mundo, com armas potentes e diferentes de todo o contexto do espaço mundial. Então nós poderíamos dizer, alguns geógrafos usam esse termo. E existe também o termo de apolaridade. Não existiria nem 2, nem 3, 4 centros de poder. Seria uma mistura de critérios de poderes. E dentro disso nós poderíamos falar do BRICS, que é um grupo que vem se destacando dentro desta nova ordem mundial. Ela é geopolítica, porque a palavra geopolítica mostra como os países se organizam politicamente e estrategicamente para viver este momento. Mas, na verdade, esta nova ordem mundial, ela traz uma nova regionalização do mundo. E o critério é puramente econômico e com base no desenvolvimento. Países do norte, que seriam considerados os países desenvolvidos e ricos, e os países do sul, que seriam considerados os países subdesenvolvidos e pobres. Então nós temos hoje 3 grupos de países: aqueles considerados desenvolvidos, aqueles considerados em desenvolvimento e aqueles considerados subdesenvolvidos. E nós temos uma nova divisão internacional do trabalho, não é? Que é dividida em países centrais, aqueles, na verdade, que dominam ciência e tecnologia, países semiperiféricos, que seriam os países emergentes, e os países periféricos, que seriam aqueles totalmente subdesenvolvidos, que na verdade têm a sua economia baseada nas commodities, nos produtos primários.